Capítulo 61 Maré monstruosa, incorrendo na ira. SCREEE. Percebendo que aqueles que haviam matado todas as suas crias estavam indo em sua direção, a mãe da maré ficou muito indignada, soltando um grito alto que podia ser ouvido até mesmo da linha defensiva em frente à aldeia. Naturalmente, aqueles que se aproximavam da mãe das marés não puderam deixar de cerrar os dentes ao ouvir o som, cobrindo os ouvidos o melhor que podiam enquanto tentavam dar um passo à frente. Eventualmente, a Tidemother parou de gritar, sua atenção focada nas pessoas que de alguma forma apareceram na frente dela. Em seu campo de visão, viu como 6 das pessoas haviam se separado do resto, aproximando-se dele enquanto pareciam irradiar imensa intenção de matar. Em resposta a esta ação, a mãe da maré olhou para eles em silêncio, como se estivesse tentando dizer-lhes que estava esperando para ver o que poderiam fazer contra ela. Equipe de resposta rápida, afaste-se um pouco mais de nós. Damian olhou para as pessoas restantes que vieram junto com eles e gesticulou para que voltassem. Em resposta, uma pequena parte deles assentiu levemente, aumentando a distância entre os dois grupos, enquanto aqueles que não tinham ouvido a ordem seguiram o exemplo. Balançando a cabeça satisfeito, Damian então olhou para os 5 que o acompanhavam e os reorganizou de acordo com os papéis que haviam sido atribuídos anteriormente. Respirando fundo para acalmar seus nervos tensos, ele então concentrou sua atenção em Tristan. Dê o primeiro passo. Você entendeu. Recebendo luz verde, Tristan sorriu quando uma chama ondulante de energia intangível emanou dele, que assumiu uma cor carmesim profunda. Uau! Condensando a energia que emanava, ele então disparou em direção à mãe das marés na frente deles em velocidades que ele sabia serem normalmente inatingíveis. Se não fosse pelo fato de ter matado toneladas de monstros durante a quarta onda, ele sabia que não teria sido capaz de atingir a velocidade que estava viajando no momento. Eventualmente, ele parou na frente das pernas da mãe das marés, coletando todo o impulso que ele havia criado até agora antes de começar a girar no lugar. Gradualmente, a velocidade com que ele girava aumentou gradualmente à medida que a energia que o rodeava eventualmente desaparecia, reunindo-se em torno de um de seus punhos. Greve redemoinho. Bang! 132. Em um instante, todo o impulso que Tristan acumulou foi liberado em um soco, fazendo com que uma pequena explosão de energia aparecesse na área que ele havia perfurado. Naturalmente, a mãe das marés não gostou do gesto, soltando um grito alto enquanto movia habilmente uma das pernas para retaliar. Bang! Eu peguei seu egro. Esquivando-se agilmente da ponta afiada da perna que tentava atacá-lo, Tristan não pôde deixar de olhar para a cratera que havia formado antes de se virar e correr loucamente. Com uma pitada de risada, ele sinalizou para os 5 que eles estavam prontos para o combate. Uau! Ouvindo as palavras de Tristan, os 5 seguiram em frente e avançaram na maior velocidade que conseguiram. Desviando de um dos ataques da mãe das marés, Rampart soltou um suspiro de alívio quando finalmente apareceu ao lado de Tristan. Vendo que a perna à frente deles parecia não ter planos de se mover, os dois se entreolharam e assentiram, saltando no ar antes de desferir ataques devastadores na articulação da perna. GRAAGH. Sem surpresa, a mãe da maré gritou com a dor que recebeu, enfurecida pelo fato de uma de suas pernas ter sido aleijada sem sequer ser capaz de retaliar. Alimentada pela raiva que sentia, a mãe das marés dobrou as pernas quando os orifícios na parte inferior se abriram, múltiplas versões menores de si mesma aparecendo no chão enquanto todas avançavam loucamente em direção aos 6. Flor da lâmina. Com uma execução graciosa, Damian saltou sobre um dos seres que a mãe da maré havia gerado antes de desferir um golpe mortal na parte superior do tronco. Conservando o impulso que ele usou no ataque, ele então direcionou os ataques para mais alguns monstros gerados, tornando inútil a retaliação da mãe das marés contra ele. Claro, ele não foi o único afetado por esta emboscada repentina. Misty, Tristan e os outros também se tornaram alvos, embora também lidassem facilmente com a parte que estava em sua vizinhança imediata. Equipe de resposta rápida, é hora de agir.
Virando-se para comandar o grupo maior, Damian então sinalizou alguns gestos para Misty antes de correr em direção a uma das pernas da Tidemother. Em resposta, Misty assentiu levemente antes de se reunir onde Damian estava, saltando no ar enquanto desembainhava sua lâmina e golpeava. Naturalmente, vendo como Misty tinha feito seu movimento, Damian atacou também, brandindo sua lâmina de uma forma que permitiu que seus ataques se fundissem e formassem um padrão em forma de X ao redor da perna que visavam. Golpe da Tempestade. Corte do Rio. Bang! Como Damian e Misty atacaram a perna do outro lado daquela atacada anteriormente, a Mãe das Marés rapidamente perdeu o equilíbrio, soltando um grito alto enquanto utilizava as pernas restantes para tentar se equilibrar. Felizmente para ele, as pernas restantes eram mais que suficientes para recuperar o equilíbrio. No entanto, ele sabia com certeza que se as pessoas contra quem ele estava lutando atacassem uma de suas pernas mais uma vez, sem dúvida tombaria. SCREEE. Soltando um grito, um orifício se abriu na parte inferior da Tidemother, gerando uma versão de si mesmo que era muito maior do que as que vieram antes dele. Percebendo isso, a equipe de resposta rápida, que já estava enfrentando alguns problemas com os monstros gerados que haviam aparecido antes, não pôde deixar de sentir uma sensação de pavor ao olhar para ele. Análise. Enquanto lutava contra um dos monstros menores, Valir foi em frente e identificou o monstro que havia sido gerado, suas pupilas encolhendo um pouco com um leve medo antes de recuperar sua determinação anterior. Jing. Inferior Tidspawn, Elite, nível 18. HP, 750 avos. Observações, eu realmente não lutaria contra isso se fosse você. Ativando Strong Pairs, várias vezes seguidas, Valir limpou sua parte dos monstros gerados anteriormente, certificando-se de ficar de olho no monstro recém-gerado, rastreando seus movimentos. Ajudando os outros a lutar contra suas porções, Valir e os outros que compunham a equipe de resposta rápida foram finalmente capazes de eliminar todos os monstros que a Mãe das Marés havia gerado, sua atenção agora focada no inferior Tidspawn que parecia estar vindo em sua direção. Embora todos soubessem que o inferior Tidspawn estava vindo em sua direção, nem mesmo uma pessoa da equipe de resposta rápida fez qualquer movimento para tomar a iniciativa, com todos olhando uns para os outros para ver qual deles seria corajoso o suficiente para fazer exatamente isso. Percebendo isso, Valir não pôde deixar de soltar um leve suspiro antes de avançar, aparentemente agindo como um ímpeto para os outros fazerem um movimento contra o inferior Tidspawn. Eu me pergunto como eu me sairia contra um monstro de elite de alto nível no momento. Ele pensou enquanto continuava a correr, um sorriso amargo logo aparecendo em seu rosto. Enquanto isso, os 6 continuaram a atacar a Mãe das Marés, com Laifia finalmente sendo capaz de causar dano suficiente em uma das pernas para paralisá-la, tornando o equilíbrio já precário da Mãe das Marés ainda mais precário do que antes. Em resposta a outra de suas pernas sendo aleijada mais uma vez, a Tidemother dobrou os joelhos para abaixar seu centro de gravidade. No entanto, isso finalmente permitiu que Damian e os outros causadores de danos de curto alcance atacassem seu corpo principal. Bang! 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 Com um ataque destrutivo após o outro, a saúde da Mãe da Maré Menor diminuiu gradualmente, seus gritos vigorosos de antes gradualmente se transformando em gritos cheios de dor. Eventualmente, em algum momento, os 6 causaram dano suficiente para reduzir seu HP para 50%, fazendo com que todos ficassem mais esperançosos, pois só precisavam manter o ritmo e acabariam vencendo a luta. Uau! Infelizmente, não seria tão fácil. GRAAGGHHH. Como se estivesse agarrando uma fonte de energia escondida nas profundezas de seu corpo, a Mãe da Maré esticou as pernas quando uma aura feroz logo emanava dela, suas pernas agora emitindo a sensação de que mesmo sendo tocada por ela resultaria em danos fatais. Vendo o estado atual da Mãe das Marés, a expressão de Damian escureceu, ordenando que todos se reunissem na frente da Mãe das Marés o mais rápido possível. Saia daí! Vá para a frente!
A mãe da maré enlouqueceu. Fim do capítulo. Capítulo 62. Maré monstruosa, queda das marés. Enquanto os 6 temiam o fato de a mãe das marés ter recuperado seu vigor anterior, a equipe de resposta rápida, da qual Valir se tornou o líder de repente, estava atualmente lutando contra o inferior Tidspawn que a mãe das marés havia gerado contra eles. SCREE. Soltando um grito estridente, o inferior Tidspawn concentrou sua atenção em Valir, já que era ele quem estava na frente do grupo. Avançando, o Tidspawn avançou com ambas as patas dianteiras, fazendo com que Valir saltasse sobre ele enquanto os outros pararam, alguns deles até mesmo dando alguns passos para trás com medo. Aterrissando em pé, ele aproveitou a oportunidade para que o Tidspawn ficasse atordoado com sua repentina demonstração de habilidade ao empurrar sua lança para frente, enviando-a em direção a um de seus olhos. Perfuração forte. Push. 116. Em resposta ao movimento, um leve som esmagador pôde ser ouvido no ataque, enquanto alguns membros da equipe de resposta rápida estremeceram com o som. Naturalmente, com uma grande quantidade de dano causado por um ataque, o Tidspawn não pôde deixar de gritar ao atacar com uma de suas pernas. Uau! Infelizmente, como era um monstro de elite, a velocidade com que a perna atacou Valir foi muito rápida para ele reagir, fazendo com que um grande corte aparecesse no peitoral que ele usava, chegando ao ponto de cortar seu peito quando foi enviado. Voo. 120. Baque. Caindo de costas no chão, Valir não pôde deixar de tossir um pouco de sangue enquanto aqueles perto de onde ele havia pousado inalaram ar bruscamente, imaginando se ele conseguiria se mover após tal ataque. Inesperadamente, embora o grande corte em seu peito enviasse onda após onda de dor por todo o seu corpo, Valir cerrou os dentes e se levantou, sabendo muito bem que apenas algumas pessoas desta equipe tomariam a iniciativa de lutar. Com isso, ele precisava dar o exemplo e dar-lhes um motivo para pensar que o monstro à sua frente não era imbatível. Soltando um grito alto, Valir correu em direção ao Tidspawn mais uma vez quando um pouco de sangue começou a escorrer do ferimento recente que o Tidspawn havia infligido a ele. Sabendo que o ser à sua frente havia sofrido danos de seu ataque anterior, o inferior Tidspawn dobrou sua ferocidade, utilizando o mesmo ataque que havia causado antes para forçar Valir a se esquivar. No entanto, em vez de se esquivar, Valir mudou completamente a direção de sua corrida, rapidamente fazendo uma curva fechada antes de saltar no ar para atacar seu pescoço. Perfuração forte. Bang. -171. Observando como Valir conseguiu acertar outro ataque ao monstro diante deles, aqueles que estavam na frente não puderam deixar de segurar suas armas com força, hesitando em avançar ou não. Percebendo essa hesitação, Valir soltou uma gargalhada ao permitir que seu corpo fosse lançado voando mais uma vez por outro ataque. Swoosh. 61. Embora o monstro à nossa frente possa ser difícil de controlar, não é impossível. No exato momento em que Valir terminou suas palavras, um fogo parecia ter sido aceso dentro dos corpos de todos enquanto os que estavam na frente finalmente ganhavam coragem para seguir em frente, utilizando a vantagem que tinham em números para dominar os sentidos do Tidspawn, desferindo ataques em seu corpo. Não estamos causando dano suficiente. Porém, assim que começaram a desferir golpes em seu corpo, eles rapidamente perceberam que todo o dano que estavam causando ao Tidspawn resultava apenas em números de um dígito, sendo números de 2 dígitos uma ocorrência rara. Percebendo isso enquanto eles evitavam os ataques do Tidspawn com o melhor de suas habilidades, eles sabiam o que tinham que fazer. Distraia o monstro tanto quanto possível. Dê ao homem de antes margem de manobra para atacar. Logo, um grito ressoou nos arredores, fazendo com que todos gritassem em uníssono enquanto todos assumiam a missão de dar a Valir a liberdade de atacar o Tidspawn tanto quanto quisesse. Levantando-se mais uma vez, Valir não pôde deixar de reprimir uma risada ao olhar para o dano causado ao peitoral que ele usava. O que antes era um grande corte agora se transformou em um corte em forma de X que mostrava o mesmo ferimento no peito de Valir.
E pensar que o peitoral de Tristan não resistiria ao ataque de um monstro de elite. Então, novamente, é de um monstro de elite que estamos falando. Já é um milagre que ainda esteja aguentando. Com isso, Valir respirou fundo enquanto reunia toda a energia de seu corpo, avançando mais uma vez para atacar o inferior Tidespawn. Uau! Em segundos, ele chegou na frente do Tidespawn mais uma vez, acenado em agradecimento às pessoas que estavam distraindo o monstro para ele. Com margem de manobra suficiente para atacar como quisesse, Valir avançou antes de avançar em direção ao crânio, com o objetivo de encerrar a batalha o mais rápido possível. Perfuração forte, rachadura. Empurrando sua lança de madeira para frente, a ponta rapidamente colidiu com o crânio do Tidespawn, fazendo com que um leve som de fratura ecoasse por um momento enquanto todos olhavam em silêncio. Por um tempo, aqueles ao redor não puderam deixar de sentir uma ponta de decepção, perguntando-se se o ataque que Valir havia enviado foi eficaz de alguma forma. Mas então, bang! 600! Como se a lança de Valir tivesse ganhado o poder de perfurar qualquer coisa em seu caminho por um segundo, a lança perfurou o crânio do Tidespawn e logo explodiu em pedaços, espalhando uma grande quantidade de sangue e carne nos arredores. Naquele momento, todos olharam para aquela cena em estado de choque, com os olhos bem abertos e a boca totalmente aberta. Na verdade, mesmo Valir não estava isento dessa reação, seus olhos se fixaram no número preto profundo que flutuava gradualmente do corpo do Tidespawn. Isso é, um golpe fatal, baque. Quando o corpo sem cabeça do Tidespawn caiu no chão, todos da equipe de resposta rápida aplaudiram de alegria por terem superado o desafio que apareceu diante deles. Naturalmente, todos eles sabiam que isso não teria sido possível para o homem que estava diante deles, sua expressão no mesmo nível de horror de antes. 3 vivas para Valir. Enquanto Valir ainda estava absorto na sensação de ter dado seu primeiro fatal hit, ele foi rapidamente levado de volta à realidade quando os membros da equipe de resposta rápida se reuniram em torno dele e o jogaram no ar com grande alegria estampada em seus rostos, fazendo com que um leve sorriso aparecesse em seu rosto, pois ele não pôde deixar de sibilar de dor em seu peito. No entanto, o fato de ter derrotado um monstro de elite 8 níveis acima dele o encheu de grande orgulho, embora tenha sido principalmente devido à sorte, considerando seu golpe final. Curioso para saber o que obteve ao matar um monstro de nível tão alto, ele foi em frente e deu uma olhada em suas notificações, com a boca ligeiramente aberta pelo que acabara de ler. Ding! Com uma disparidade de 8 níveis entre o usuário e o oponente, a quantidade de experiência obtida será aumentada em 160%. Você matou um cria das marés inferior de nível 18, Elite. Você ganhou 3.708 XP. Devido ao feito que você alcançou, você ganhou o título de Sinais de uma Verdadeira Elite. Fim do capítulo. Capítulo 63 Maré de Monstros, fim. Assim como Valir e os outros da equipe de resposta rápida finalmente reuniram coragem para atacar o inferior Tidespawn vindo em sua direção, Demian e os outros finalmente se reuniram na frente da Tidemother, seus sentidos em alerta máximo com o inimigo diante deles, ficando furioso. Bang! Sem qualquer sinal, a Tidemother enviou 2 de suas pernas funcionais para baixo sobre os 6, fazendo com que todos se dispersassem e evitassem o ataque o melhor que pudessem. Para aqueles que tinham agi alto como Demian, Tristan e Misty, eles não tiveram nenhum problema em evitar o ataque, seus olhos se arregalaram de leve medo com as possíveis repercussões. Quanto aos restantes que não tinham um atributo agi tão alto, todos eles também foram capazes de evitar o ataque. Porém, em comparação com os demais, a margem de erro era menor, fazendo com que suas pupilas encolhessem ao sentirem a forte brisa causada pelo movimento passar por elas. Algum de vocês tem alguma ideia de como podemos vencer este? Ordenando a todos que se reunissem mais uma vez, Demian iniciou uma conversa com os outros 5, fazendo com que todos quebrassem a cabeça enquanto continuavam a se esquivar dos ataques da Tidemother que vinham em seu caminho.
Podemos ter derrotado nosso quinhão de Tidemoders no passado, mas esta é a primeira vez que lutamos contra alguém que enlouqueceu. Alguém tem um ataque incrivelmente destrutivo em seu arsenal. Tristan perguntou em resposta, o que fez com que todos ouvissem o que ele tinha a dizer. Se fizermos isso, os 5 restantes poderão distrair a Mãe das Marés com o melhor de suas habilidades, dando ao ataque destrutivo a margem de manobra para atingir a Mãe das Marés com ele. Bem, eu tenho um feitiço que me permite conjurar uma enorme bola de fogo. Laifia abriu a boca de repente, sua voz surpreendendo os outros enquanto eles saltavam para longe da trajetória de um ataque próximo, enquanto todos lançavam ataques básicos em direção à perna que havia caído. Naturalmente, a Tidemoder não gostou do movimento, fazendo com que mais pernas caíssem sobre os 6. No entanto, eu tentei usá-lo uma vez antes, e ele causou apenas algumas centenas de danos a Tidemoder. Vendo que todos ficaram em silêncio com a pergunta, Laifia não pôde deixar de sorrir ironicamente. Acho que isso não é dano suficiente, hein? Percebendo que alguns deles sorriram ironicamente em resposta à pergunta, ela rapidamente confirmou que suas suspeitas estavam realmente corretas, trazendo os planos dos 6 de volta à estaca zero em relação ao que eles iriam fazer para derrotar a Mãe das Marés. Bang! Assim como os 6 continuaram pensando em possíveis estratégias que poderiam usar para encerrar a luta de uma vez por todas, um leve som de explosão ecoou longe de onde estavam, fazendo-os olhar na direção de origem do som. Surpreendentemente, o que eles viram foi Valir arriscando sua vida para lutar contra o inferior Tidspawn, desferindo ataques brutais após ataques brutais contra ele em troca de uma parte de sua saúde. A princípio, os 6 não puderam deixar de descobrir que um movimento como esse parecia algo que eles só fariam se estivessem perdendo o juízo. No entanto, uma vez que eles ouviram as palavras que Valir pronunciou quando foi lançado voando mais uma vez, seus olhos não puderam deixar de se arregalar enquanto os outros da equipe de resposta rápida rapidamente cercaram o Tidspawn, dando a Valir a margem de manobra para causar tanto dano quanto ele quisesse. Em resposta, ele retribuiu o gesto acertando um ataque que matou o Tidspawn de uma só vez, fazendo a equipe de resposta rápida comemorar de alegria por terem superado o que parecia ser um desafio intransponível aos seus olhos. Olhando um para o outro, parecia que um fogo havia sido aceso depois de testemunhar o ato altruísta que Valir havia feito para que seu time vencesse o Tidspawn. Naquele momento, um plano estava sendo traçado em suas mentes, um plano que eles sabiam muito bem que só executariam se estivessem perdendo o juízo. Então, novamente, eles já eram frenesi maníaco. Enquanto eles se esquivavam de um dos ataques da Mãe das Marés mais uma vez, a pele de Tristan brilhava levemente em vermelho enquanto a energia que ele exalava gradualmente se tornava cada vez mais feroz. No entanto, se alguém olhasse atentamente para ele, parecia que sua pele ficava mais pálida a cada segundo. Percebendo esse detalhe, Damian olhou para Tristan em estado de choque, imaginando o que se passava em sua mente. Naturalmente, Tristan notou Damian olhando para ele também, fazendo-o soltar uma risada enquanto corria em direção à parte inferior da Mãe da Maré. Não podemos nos deixar derrotar por um pirralho de nível 10 em termos de bravata agora, podemos. Barragem furiosa. Com a aura em torno de Tristan ficando cada vez mais forte a cada segundo com sua velocidade seguindo o exemplo, ele finalmente transformou esse impulso em um salto, permitindo-lhe saltar vários metros no ar. Uma vez no ar, ele desferiu uma série de socos na parte inferior da Mãe da Maré, fazendo com que punhos intangíveis de energia colidissem com os orifícios que ainda estavam abertos. Bang! 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 SCREEE. Com as pessoas que pensava ter derrotado atacando sua parte inferior de repente, a Mãe da Maré não pôde deixar de soltar um grito de dor, tentando ao máximo enviar sua perna para onde Tristan estava para retaliar. No entanto, com Manic Frenzy ainda ativo, não foi problema para Tristan se esquivar do ataque, indo em direção a uma de suas pernas funcionais antes de chutá-la sem cerimônia na articulação. Bang! Com isso, a Mãe Maré finalmente perdeu todos os meios para se equilibrar,
fazendo-a tombar de lado enquanto Tristan olhava para os 5 que estavam olhando para ele, boquiabertos, incrédulos. O que você está fazendo aí parado? Ataque! Você sabe que poderia ter feito isso antes, seu bastardo. Enquanto Damian gritava uma pequena série de maldições para Tristan, ele respirou fundo antes de correr em direção à parte inferior agora mais vulnerável da Tydemother, erguendo sua lâmina no ar antes de infundir grandes quantidades de energia enquanto atacava. Acidente da Flor do Rio. Bang! Draasg HHH. Sem ter como saber onde havia sido atacado, o Tydemother agitou as pernas restantes, na esperança de ver se teria sorte e acertou um dos 6 ao longo do caminho. Tornado Cleave. Bang! Infelizmente, o fato de a Tydemother agora fazer movimentos erráticos significou que a luta foi simplificada, levando Misty e os outros a realizarem seus movimentos mais devastadores, com Rampart assumindo a liderança com um golpe em espiral na lateral de seu abdômen. Colossus Blaze. Bang! GRWWWAHHHHH. Soltando outro grito de dor, a Mãe da Maré não teve escolha a não ser suportar o impacto do ataque de Laifia, com a parte superior de seu abdômen chamuscada por uma enorme bola de fogo. Neste ponto, apenas um quarto de seu HP permaneceu, incutindo um pouco de excitação nos 6 enquanto Misty fazia seu movimento. Grande ataque da tempestade. Uau! SCREEE. Decidindo enviar um grito estridente como um último esforço para fazer os 6 se afastarem dele, o Tydemother não teve sucesso ao fazê-lo. Em vez disso, o grito alimentou os 6 com maior vigor, já que apenas um pedaço de saúde foi o que restou após o ataque de Misty. Deixe-me fazer as honras. Assim que Damian foi capaz de desferir o golpe final, Tristan usou o corpo da Mãe da Maré como plataforma, ficando em cima dele em segundos graças à ajuda de Manic Frenzy, antes de realizar o salto mais forte que conseguiu, um sorriso diabólico adornando seu corpo. Face. Golpe do martelo de guerra. Bang! Alimentado pelo buff causado por Manic Frenzy, e pela alta for que ele tinha originalmente, o abdômen da Mãe das Marés cedeu em resposta ao ataque de Tristan, eventualmente permitindo que ele perfurasse seu exterior resistente enquanto desaparecia da vista dos 5 logo depois. Por um tempo, os 5 não puderam deixar de olhar para o corpo da Mãe da Maré com uma pitada de preocupação, apesar de terem feito tudo o que podiam para vencê-lo. Porém, uma vez que um homem totalmente coberto de sangue reapareceu onde estava anteriormente, grandes sorrisos puderam ser vistos nos rostos dos 5, suas expressões eram de grande excitação quando Damian soltou um grito que pôde ser ouvido por todos perto de sua vizinhança. Conseguimos! A maré de monstros acabou. Claro, com os membros da equipe de resposta rápida por perto, todos pularam de alegria com o anúncio, com Valir também ficando animado quando um som de notificação ressoou em sua mente. Jing, você completou a missão de emergência, Monster Tide. Vá até Damian para receber suas recompensas. Fim do capítulo. Capítulo 64 Consequências. Enquanto todos ainda estavam no auge da excitação, saboreando a realidade de que sua aldeia havia sobrevivido a mais uma maré de monstros, Valir seguiu em frente e se separou da equipe de resposta rápida. Em seguida, dirigiu-se na direção dos 6, sendo saudado ao vê-los deitados no chão com sorrisos nos rostos, ignorando o fato de que o chão estava saturado com o sangue da Mãe da Maré. Naturalmente, Valir pôde entender o motivo de suas ações, sabendo muito bem que seus nervos durante toda a luta estiveram tensos, com seus corpos sendo empurrados além de seus limites. Com isso, ele sorriu para eles e agradeceu por seus esforços antes de olhar para Damian e Tristan. Então vocês derrotaram a Tydemother, hein? Surpreso que tenhamos feito isso, na verdade. Damian olhou para Valir, um sorriso leve, porém relaxado, adornando seu rosto. Esta é na verdade a primeira vez que fica furioso. Claro, pode ter enlouquecido, mas já lutamos contra a Tydemother várias vezes. Surpreendentemente, assim que Damian terminou suas palavras, Tristan apareceu ao lado de Valir, passando o braço em volta dos ombros deste. Sorrindo, ele olhou para o homem ao lado dele.
Em vez disso, estou curioso para saber como diabos você conseguiu aquela façanha antes, Valir. Ao ouvir essas palavras, os outros 5 voltaram seus olhares para Valir, que instantaneamente sentiu como se os holofotes estivessem focados nele no exato momento em que o fizeram. Claro, mesmo ele não sabia que tinha sido capaz de realizar o que havia feito antes, sabendo muito bem que provavelmente teria levado mais alguns golpes brutais e vitais para derrotar o inferior Tidespawn se não fosse pelo golpe fatal repentino. Com isso em mente, o nervosismo que Valir sentia desapareceu gradualmente, fazendo-o encolher os ombros ao abrir a boca. Para ser honesto, eu também não sei. Acho que tive uma sorte incrível de realizar aquele ataque. É assim mesmo? Embora Valir soubesse como ele havia conseguido isso, a expressão sem noção em seu rosto foi suficiente para Tristan decidir não prosseguir com o assunto. Em vez disso, ele concentrou sua atenção no peitoral que Valir usava, que agora tinha um grande buraco em forma de X. De qualquer forma, você realmente não mostrou piedade do peitoral que eu te dei, hein? Em resposta, Valir sorriu amargamente. Sabe, se eu não fosse forçado a fazer um movimento contra o Tidespawn para fazer os outros se moverem, ele teria permanecido intacto. Ao dizer isso, Valir não pôde deixar de sentir uma ponta de culpa pelo fato de ter danificado algo que lhe foi dado temporariamente. Porém, quando ele estava prestes a perguntar a Tristan o que ele poderia fazer para pagar pelos danos ao peitoral, este último acenou com as mãos com indiferença, tendo uma ideia do que Valir estava prestes a dizer antes mesmo de poder abrir a boca. Se você está planejando me reembolsar pela armadura, não precisa fazê-lo. Considere sua segurança o pagamento perfeito por isso. Então, com uma risada, ele continuou. Além disso, tenho mais algumas dúzias do que você está vestindo escondido na ferraria, então isso realmente não importa muito. Bem, acho que é hora de voltarmos. Vendo que a conversa entre os dois havia acabado, Damian foi em frente e se levantou, fazendo com que os outros 4 também se levantassem, preparando-se para retornar à aldeia. Você vem conosco, Tristan. Assim como Valir estava prestes a perguntar o que Damian quis dizer com isso, Tristan balançou a cabeça, apontando para o enorme cadáver diante deles. Claro que não. Tenho que colher os despojos da Tidemother, já que ninguém mais vai fazer isso. Apenas certifique-se de que alguém vá até o cadáver para pegar as coisas. Com isso, ele passou o braço em volta do ombro de Valir, virando-se para se aproximar do cadáver da Mãe Maré. Ah, e também, você pode pedir a alguém que traga algumas caixas de frascos de vidro vazios. Vou ter alguém para fazer isso quando voltarmos. Assentindo em resposta, Damian então se despediu de Tristan, retornando para a aldeia com sua linguagem corporal o quanto ele estava à vontade. Naturalmente, como os outros 4 não tinham outros assuntos ali, todos seguiram atrás dele de volta à aldeia, com Valir vindo junto também. Algum tempo depois, o grupo dele se reuniu com a equipe de resposta rápida anterior, retornando como um grupo inteiro para a aldeia. Assim que chegaram, todos os aplaudiram com grande vigor e entusiasmo em suas vozes, pois sua aldeia havia sobrevivido a mais uma maré de monstros. Enquanto estava envolvido em uma atmosfera alegre mais uma vez, Valir não pôde deixar de olhar para o céu, percebendo que faltavam apenas algumas horas para o sol se pôr, fazendo-o perceber mais uma vez que ainda não havia comido nada além da refeição que ele comeu antes que a maré monstruosa começasse. Além disso, ele também notou como as paredes adjacentes aos portões da vila foram destruídas pelos monstros rebeldes da quarta onda, sibilando interiormente enquanto seus olhos passavam por algumas partes das paredes que quase destruíram casas no processo, pensando que era perto demais para ser confortável. No entanto, nenhum dos edifícios dentro das muralhas da aldeia foi afetado, o que levou a soltar um suspiro de alívio enquanto se perguntava quanto tempo levaria para a aldeia ganhar força suficiente para sobreviver ilesa a uma maré de monstros. Desviando da multidão que cercava o grupo de Damian e sua equipe de resposta rápida, eles finalmente conseguiram passar pelos portões da aldeia, sendo recebidos pela visão de Vera e alguns outros voluntários na aldeia cuidando daqueles que haviam sido gravemente feridos durante a maré.
Com isso em mente, Valir foi até onde Vera estava. Porém, quando ela estava prestes a cumprimentá-lo com um sorriso, seus olhos não puderam deixar de se arregalar em choque ao notar o grande corte em seu peitoral. Você está bem, Valir? Além do grande corte em forma de X no meu peito, estou bem na maior parte do tempo. Contando uma piada que Vera não recebeu bem, Valir foi em frente e removeu o peitoral que Tristan lhe deu, colocando-o de lado por enquanto permitia que a mulher à sua frente olhasse para o ferimento que o Tidspalm lhe havia causado. Na verdade, foi só agora que ele descobriu o quão grave foi o ferimento que o Tidspalm lhe causou, inalando bruscamente um pouco de ar ao perceber naquele momento que mais um golpe o teria enviado para a vida após a morte. Naturalmente, Vera também percebeu isso, fazendo com que ela olhasse para ele com preocupação, ao mesmo tempo em que soltava um leve suspiro de alívio. No mínimo, a ferida cicatrizou um pouco, então você não está em uma situação precária. Vasculhando os vários bolsos de seu manto, ela deu um frasco contendo um fluido verde claro para Valir, o que o levou a usar a análise. Pegue isso, Ding, -- poção de rejuvenescimento inferior, item. Raridade, comum, uma poção de cura feita por um alquimista novato. Embora a receita original da poção tenha sido rebaixada várias vezes para ser adequada para alquimistas novatos inventarem, o alquimista que fez esta poção colocou seu máximo foco e esforço nela, permitindo-a atingir os limites do que poderia ser classificado como inferior, poção de grau. Obrigado. Embora Vera não tivesse explicado a Valir o que ela havia dado a ele, este sem hesitação removeu a tampa do frasco e engoliu todo o seu conteúdo, sentindo rapidamente uma energia calmante percorrer seu corpo enquanto tudo se reunia em seu peito. Surpreendentemente, o ferimento em seu peito se fechou consideravelmente em um ritmo visível, trazendo um pouco mais de cor à sua pele enquanto Valir se sentia melhor do que antes. Já que você me deu esta poção de cura, posso ajudar vocês de alguma forma. Devolvendo o frasco vazio para Vera, Valir decidiu oferecer um pouco de sua ajuda. Afinal, isso era o mínimo que ele poderia fazer. Em resposta, Vera olhou para ele um pouco quando uma expressão taciturna apareceu em seu rosto. Logo, um sorriso de desculpas o substituiu enquanto ela ficava em silêncio por um tempo, soltando um leve suspiro logo depois. Eventualmente, ela olhou para ele diretamente nos olhos enquanto abria a boca. Você poderia contar quantas vítimas tivemos durante esta maré monstruosa? Fim do capítulo. Capítulo 65 Vítimas. Ouvindo as palavras que saíram da boca de Vera, a expressão de Valir escureceu, lembrando-se do lado negro que acompanhava a defesa contra uma maré de monstros, ou a participação em qualquer evento que envolvesse batalha em geral. Morte. Respirando fundo, ele não pôde deixar de se perguntar se alguma coisa teria mudado se ele e os outros fossem de alguma forma mais fortes do que eram antes. O número de mortes teria diminuído. Teria permanecido o mesmo? Essas questões permaneceram em sua mente por um tempo, enquanto o desejo de ficar mais forte reacendia-se levemente dentro dele. No entanto, ao pensar um pouco mais sobre isso, ele não pôde deixar de soltar um suspiro. Claro, o número de vítimas poderia ser reduzido ao mínimo, talvez até zero, se todas as probabilidades estivessem a seu favor. No entanto, mesmo que tentassem ao máximo garantir que todos estivessem seguros, uma ou duas pessoas ainda encontrariam uma maneira de desafiar as expectativas e atender ao seu criador, mesmo que não fosse intencional. Com isso, Valir assentiu levemente em resposta ao pedido de Vera enquanto coçava a cabeça, virando-se para sair da aldeia, onde estavam todas as vítimas. Tentarei devolver a informação para você o mais rápido possível. Sem pressa. Vera assentiu, agradecendo a Valir enquanto ela voltava sua atenção para os feridos logo depois, continuando com seu dever como única médica da vila. Reticências. Depois de passar pelos portões da vila, Valir foi rapidamente saudado com uma atmosfera sombria que contrastava muito com a atmosfera alegre que haviam visto antes, quando chegaram. Olhando em volta, ele notou que algumas pessoas estavam reunidas em torno de determinados pontos.
Alguns deles tinham lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto havia aqueles que olhavam para baixo com uma carranca de desculpas, tentando ao máximo não chorar na frente dos outros. Soltando um longo suspiro, ele então se dirigiu ao local onde as pessoas se reuniam, confirmando sua hipótese de que essas pessoas se reuniam em torno do cadáver de seu ente querido. Dando suas condolências às pessoas que cercavam o cadáver, ele rapidamente fez uma contagem mental do número de vítimas antes de ir para outro local e fazer a mesma coisa novamente. Eventualmente, ele passou por todos os locais onde as pessoas se reuniam. Mas com o quão sombria era a atmosfera ao redor da aldeia, ele tinha a sensação de que havia mais. Com isso, ele utilizou um pouco de sua agi para acelerar o passo, descobrindo que os cadáveres com pessoas ao seu redor eram minoria. Em vez disso, a maioria dos cadáveres foi deixada sozinha no chão, seus corpos apodreceram sem ninguém para lamentar sua perda. Sentindo um pouco de dor ao perceber isso, ele ficou diante desses cadáveres não visitados por um tempo em silêncio, fechando os olhos se tivessem morrido com os olhos abertos. Depois disso, ele iria procurar outro cadáver não visitado antes de fazer a mesma coisa. Quando terminou de contabilizar as vítimas ao redor dos portões da aldeia, ele não pôde deixar de soltar um suspiro cheio de alívio e decepção pelo número de vítimas ter atingido 2 dígitos. No mínimo, o número não é maior. Murmurando essas palavras, ele então olhou para o campo de batalha encharcado de sangue, indo em sua direção, pois tinha a sensação de que poderia haver 1 ou 2 vítimas ali que as pessoas teriam perdido. Surpreendentemente, quando ele estava prestes a seguir em direção ao campo de batalha, uma pessoa familiar apareceu ao lado dele, carregando uma caixa com o que pareciam ser frascos de vidro vazios. Damian, o que você está fazendo aqui? Naturalmente, ver Damian fora da aldeia neste momento o deixou muito perplexo, pensando que o homem ao lado dele estaria ajudando dentro da aldeia. Vou entregar uma caixa de frascos de vidro para Tristan, é claro. Por outro lado, Damian não achou nada de estranho no que estava fazendo, pensando que estava fazendo algo normal já que já havia feito isso algumas vezes no passado. E você, por que está indo na mesma direção que eu? Vera me disse para contar o número de vítimas desta maré monstruosa, respondeu Valir, instantaneamente fazendo Damian ficar em silêncio, pois ele não pôde deixar de sentir uma pitada de tristeza com essas palavras. Felizmente, não demorou muito para ele voltar ao normal, focando seu olhar de longe no cadáver da Mãe Maré. Agora que penso nisso, o que vocês estão planejando fazer com os frascos de vidro? Colete o sangue da Mãe Maré, disse Damian, fazendo os olhos de Valir se arregalarem em leve confusão. Sabendo que o homem diante dele ficaria confuso com a afirmação, Damian explicou rapidamente. Bem, só recentemente coletamos o sangue da Mãe Maré. Porém, descobrimos que o sangue da Mãe Maré realmente tem alguns efeitos bons quando misturado durante o forjamento ou durante uma mistura. Quanto à forma como descobrimos isso, nasceu de uma mistura de imensa curiosidade e imenso tédio. Terminando sua explicação, Valir não pôde deixar de olhar para Damian de forma estranha, imaginando o que estava acontecendo dentro de suas cabeças naquele momento para experimentar algo como o sangue da Mãe da Maré. No entanto, dizer que ele não estava interessado em tentar usar o sangue para si mesmo era mentira. Ah, chegamos ao campo de batalha. Dizendo essas palavras, Valir parou antes de utilizar todo o seu poder para verificar se eram cadáveres. Surpreendentemente, Damian também parou, sua expressão pensativa antes de mudar para compreensão quando um pensamento surgiu em sua mente. Quase esqueci de contar, mas teremos um banquete comemorativo na pousada da vila esta noite para comemorar como sobrevivemos a mais uma maré de monstros. Ele olhou para Valir, que ainda estava procurando por qualquer cadáver que pudesse ter perdido. Na verdade, algumas pessoas começaram a mover os cadáveres dos monstros da maré para a aldeia depois que voltamos, separando-os para o banquete mais tarde. Por outro lado, com todos tendo muito o que fazer nos próximos dias para que a aldeia volte ao normal, não é surpresa que todos queiram comer muito. Felizmente, temos um excedente de carne por causa da maré, então todos podem comer até se fartar.
Deixando escapar uma risada, Damian foi em frente e se despediu de Valir para ir até onde Tristan estava. Mas quando ele estava prestes a dar um passo à frente, Valir o parou e perguntou algo. Se não for muito incômodo, posso receber as recompensas da missão de emergência agora mesmo? Ao ouvir a pergunta de Valir, Damian parou enquanto olhava para Valir estranhamente por um momento. Então, encolhendo os ombros, ele colocou a caixa que carregava no chão antes que uma tela aparecesse na frente de seu campo de visão. Bem, você contribuiu muito para a maré, então não vejo por que não. Ding. Fim do capítulo. Capítulo 66 Quebra-marés. Quando um som de notificação ressoou em sua mente, Valir foi em frente e abriu uma tela de notificação à sua frente. Por outro lado, vendo que ele estava preocupado, Damian decidiu deixar Valir sozinho enquanto continuava seu caminho alegre para onde Tristan estava. Ding. Você matou 289 monstros no total durante a maré de monstros. Você foi recompensado com 14.450 XP. Você foi recompensado com 14.450 pontos de contribuição. Você foi recompensado com 7.225 pontos de mérito. Você foi promovido a Capitão da Guarda. Ganhe mais 17.455 pontos de mérito para aumentar sua classificação para Líder da Guarda. Sua reputação na Vila Astarto aumentou em 500 pontos. Reputação atual, Lenda, Max. Como sua reputação na Vila Astarto atingiu o nível máximo, qualquer excesso de reputação será convertido em reputação planetária, Veldanir, na proporção de 10:1. Sua reputação planetária, Veldanir, aumentou 5 pontos. Reputação atual, sem nome. Lendo a série de notificações que recebeu, Valir não pôde deixar de cerrar os punhos de excitação, notando quantos pontos de contribuição ele tinha agora no momento. Graças à maré de monstros, agora tenho pontos de contribuição mais que suficientes para comprar essas duas habilidades na loja. Além disso, eu poderia comprar mais algumas coisas lá que poderiam ajudar no longo prazo. Minha posição na organização mudou para Capitão da Guarda, concentrando sua atenção em quantos pontos de mérito ele obteve em uma maré monstruosa, Valir não pôde deixar de pensar que seria possível para ele alcançar a posição mais alta durante a próxima maré, uma vez que ganhasse mais força. Lembro-me de algumas habilidades que observei no passado e que precisavam que minha posição fosse guarda veterano ou superior antes de poder comprá-las. Falando nisso, finalmente comecei a ganhar reputação planetária. Não esperando que sua reputação na vila atingisse o máximo de 1000 pontos e até mesmo ultrapassasse um pouco, Valir achou essas notificações uma surpresa bem-vinda, lembrando que havia apenas algumas maneiras de aumentar diretamente sua reputação planetária durante os estágios iniciais do jogo. Afinal de contas, uma reputação planetária alta o suficiente era suficiente para alguém se mover sem impedimentos, com reinos e impérios curvando-se diante de uma pessoa por causa disso. Então, novamente, não é como se eu pudesse fazer muito com isso no momento. De qualquer forma, estou bastante satisfeito. Fechando a tela de notificação, Valir seguiu em frente e fez o que planejou originalmente fazer no campo de batalha, percebendo tardiamente o fato de que Damian já havia partido. Encolhendo os ombros ao perceber, ele utilizou todo o seu agi para vasculhar toda a área, o que resultou em ele encontrar apenas um cadáver depois de verificar cada canto e recanto 2 vezes. Prestando seus respeitos ao cadáver um tanto desfigurado em silêncio, Valir então se virou e voltou para a aldeia, acelerando seus passos ao perceber que estava ficando cada vez mais escuro a cada minuto. Porém, quando ele voltou para a aldeia, o sol já havia se posto. No entanto, apesar de o sol ter se posto, a aldeia ainda estava cheia de luzes brilhantes, a atmosfera alegre de quando chegaram agora mais intensa do que nunca. Passando pelos portões da vila, Valir respirou fundo, apenas para parar quando notou Vera encostada na lateral do portão, aparentemente esperando por ele. Como já fazia algum tempo que ele havia partido, o olhar de Vera estava fixo no horizonte, sem sequer perceber que o homem que ela procurava já estava na sua frente.
Com isso em mente, Valir bateu em seu ombro, tirando Vera de seu torpor enquanto ela se perguntava qual pessoa bateu em seu ombro. Percebendo rapidamente que era o homem que ela esperava, um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Então, quantas vítimas tivemos durante a maré? Coçando a bochecha, Vera foi em frente e abriu a boca, seu tom tornando-se um tanto sombrio ao se lembrar do que ele pediu para fazer. Cerca de 17 pessoas. Respondendo à pergunta, Valir não pôde deixar de soltar um leve suspiro. Em resposta, Vera olhou um pouco para o chão em silêncio, sentindo a atmosfera que cercava os dois ficar tensa. Você já terminou de cuidar dos feridos? É claro que, percebendo isso, Valir foi em frente e decidiu mudar o assunto para um mais alegre. Por causa disso, um leve sorriso com um toque de gratidão apareceu no rosto de Vera quando ela olhou para ele. Sim, eu tenho. Vera assentiu em resposta à sua pergunta. No entanto, ainda há mais uma pessoa que preciso atender antes de poder dizer que meu trabalho está concluído. E isso seria... Curioso, Valir decidiu perguntar. Porém, essa curiosidade se transformou em confusão quando Vera apontou para ele. Quando Valir percebeu o que Vera quis dizer com ela apontando para ele, esta vasculhou outra poção de cura nos bolsos de seu manto, dando o frasco para o primeiro. Beber outra poção de rejuvenescimento inferior é suficiente para que a ferida em seu peito cicatrize completamente. Infelizmente, não posso fazer nada sobre a cicatriz em seu peito. Enquanto um sorriso de desculpas adornava o rosto de Vera, Valir tirou a tampa do frasco que lhe foi dado e bebeu rapidamente seu conteúdo, sentindo a energia calmante de antes tomar conta de seu corpo novamente. Enquanto essa energia calmante se reunia em torno de seu peito, fechando as partes restantes do ferimento em seu peito, Valir devolveu o frasco vazio para Vera enquanto acenava com a mão com leve indiferença. Está tudo bem, está tudo bem. Não é como se muitas pessoas fossem ver a cicatriz de qualquer maneira. Além disso, é um bom lembrete de que ainda tem um longo caminho a percorrer para poder proteger a aldeia adequadamente. Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Valir, uma leve risada não pôde deixar de escapar da boca de Vera, achando suas palavras um tanto irônicas. Se você soubesse quantas pessoas na aldeia têm falado sobre seus feitos durante a maré. As pessoas provavelmente olhariam para você em estado de choque se você dissesse as mesmas palavras para elas. Naturalmente, Valir ficou confuso com o que Vera quis dizer com isso, inclinando levemente a cabeça para o lado em confusão. Com isso, Vera o incentivou a ir com ela até a pousada da aldeia, dizendo-lhe que quase todos estavam lá comemorando a sobrevivência da aldeia a mais uma maré. Embora isso só o tenha deixado mais confuso, Valir aceitou a oferta, e os dois chegaram à pousada alguns minutos depois. Ei pessoal, o Tidebreaker está aqui! Inesperadamente, assim que Vera e Valir chegaram à pousada, uma voz exclamou de repente, fazendo com que todos ficassem em silêncio antes de explodirem aplausos enquanto pronunciavam a palavra, quebra-marés, e frases que tinham algo a ver com isso. Quebra-marés? O que é isso? Claro, Valir não tinha ideia do que eles queriam dizer com isso. Felizmente, Vera estava ansiosa para esclarecer tudo para ele. O Tidebreaker não é o que, é quem. Ela riu. E caso você esteja se perguntando quem é você. Ding. Parabéns. Sua reputação na Vila Astarto se cristalizou para formar uma lenda da vila, a lenda do Quebra-Marés. Você ganhou o título de Quebra-Marés de Astarto. Fim do capítulo. Capítulo 67 Despojos da Maré. Ao ouvir alguns sons de notificação ressoarem em sua mente de repente, Valir ficou muito perplexo, perguntando-se sobre o motivo pelo qual a palavra, quebra-marés, foi atribuída a ele. Porém, quando ele estava prestes a verificar o título que havia obtido e perguntar aos outros o que eles queriam dizer com isso, um pensamento intrusivo logo surgiu em sua mente. Pensando no pensamento, uma expressão de leve medo apareceu em seu rosto enquanto ele se lembrava de algo que havia esquecido antes. Vera, lembra do peitoral que coloquei perto de onde você estava antes? Vendo que ela era a única pessoa que sabia onde estava o peitoral, Valir olhou para ela e perguntou.
Sim, na verdade, eu o tenho aqui comigo. Em resposta, Vera assentiu enquanto vasculhava seu manto, trazendo para fora o peitoral danificado que Valir usava antes para que todos na pousada vissem. Naturalmente, assim que Vera o trouxe, gritos e suspiros altos rapidamente se espalharam por toda a pousada enquanto eles ficavam horrorizados com os danos horríveis infligidos ao peitoral. No entanto, não muito tempo depois, esses sons foram rapidamente abafados por outra onda de aplausos, as palavras saindo de suas bocas mais ou menos falando sobre o ferimento grave infligido pelo inferior Tidispawn a Valir, danificando o peitoral que ele usava no processo. Por causa disso, Valir rapidamente entendeu como o nome Tidebreaker surgiu e como ele foi associado a ele. Coçando a cabeça, ele pediu a Vera que lhe entregasse o peitoral danificado, o que esta prontamente fez. Agradecendo por guardá-lo, além de devolvê-lo, os dois então se sentaram em frente a uma mesa um tanto vaga, com os demais assentos ocupados por pessoas que Valir conhecia muito bem. Bem. Se não for Valir, o quebra-marés. Ao ouvir uma voz familiar dizer essas palavras, Valir não pôde deixar de olhar na direção de origem da voz, apenas para ser saudado pela visão de 3 pessoas olhando para ele com sorrisos no rosto. Naturalmente, Valir não pôde deixar de sorrir também, deixando escapar um longo suspiro de alívio por os 3 não fazerem parte das vítimas que ele havia contabilizado. Leon, Jonas, Louis. Já faz um tempo. Definitivamente foi. Leon concordou com a cabeça. Por que você demorou tanto para vir até a pousada, afinal? Teve problemas com pessoas bloqueando seu caminho até a pousada para ver você mais de perto? Para ser honesto, eu nem sabia que ganharia uma reputação tão grande. Balançando a cabeça, Valir apontou para Vera ao lado dela. Em vez disso, eu estava ajudando a senhorita Vera aqui com algumas tarefas relacionadas à maré de monstros. Verdadeiramente um ídolo das massas, Jonas não pôde deixar de dizer, arrancando gargalhadas dos outros 2. Mesmo assim, a atenção deles se voltou para Vera, por quem mantinham um mínimo de respeito, considerando que ela era a única médica da aldeia. Senhorita Vera, tudo bem se pudermos descobrir o que você mandou Valir fazer. Eu fiz ele contabilizar as mortes durante esta maré monstruosa. Ao ouvir palavras tão sombrias saírem da boca de uma mulher tão jovem, algumas pessoas que estavam escutando a conversa não puderam deixar de inalar um pouco de ar, enquanto o trio não pôde deixar de olhar para Valir com expressões ligeiramente sombrias em seus rostos. Percebendo a expressão deles, Valir só conseguiu sorrir amargamente. Alguém teria que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Valir encolheu os ombros, dizendo-lhes logo depois que é melhor para eles não pensarem no que poderiam ter feito para reduzir as baixas e, em vez disso, pensarem no que poderiam fazer para reduzi-las no futuro. Gradualmente, a atmosfera que os rodeava voltou ao normal à medida que as histórias do quebra-marés eram narradas por toda a pousada. Reticências. Com grande fervor, o quebra-marés convocou as massas e liderou-as com sua lança confiável, reacendendo a coragem que uma vez tiveram para derrotar os crias das marés que apareceram diante deles de uma vez por todas. À medida que narrações semelhantes a essas continuavam a ecoar por toda a pousada, uma grande parte das pessoas comia e bebia até se fartar, incluindo Valir. Depois de lutar sem parar durante a maré de monstros, além do fato de ter bebido 2 poções de rejuvenescimento inferior, seu tanque de combustível já estava vazio há horas. Com isso, ele ficou muito satisfeito com o fato de poder comer o quanto quisesse, graças à abundância de cadáveres de monstros trazidos para a aldeia pela maré de monstros. Claro, devido à sua fama recente graças à sua façanha aparentemente impossível de preencher a lacuna de nível entre ele e o inferior Tidispawn, e matá-lo em 3 golpes. Além disso, uma parte das pessoas na pousada veio até ele e o interrompia de vez em quando enquanto ele comia. Felizmente, com Leon e os outros 2 por perto, esta interrupção foi reduzida ao mínimo. Parecia que foi ontem que nós 4 estávamos patrulhando a vila à noite, conversando preguiçosamente sobre nossas aspirações na vida. Enquanto continuava observando Valir comer, Leon não pôde deixar de soltar um suspiro, dando uma mordida na comida em seu prato.
Agora, nosso amigo Valir aqui se tornou uma lenda, tornando-se o quebra-marés que todos aspiram ser. Bem, nós 4 fizemos a patrulha noturna na noite anterior, então você não está errado a esse respeito. Ao ouvir as palavras de Leon, Valir respondeu, fazendo um sorriso irônico aparecer no rosto de Leon. Você sabe o que estou tentando fazer, certo? É um ditado, Valir. Um ditado. Querendo saber se seu amigo era estúpido quando se tratava de piadas, Leon decidiu perguntar. Claro, eu não sou tão estúpido, sabe? Valir respondeu enquanto dava uma grande mordida na carne em seu prato. Enquanto ele fazia isso, os 3 não puderam deixar de soltar uma risada ao serem lembrados de que ainda estavam conversando com o mesmo Valir que conheciam. Estamos muito felizes por você, cara. Afinal, já se passaram, quase 3 semanas desde que você chegou a esta vila. Lui abriu a boca depois que Valir terminou de falar. Em quase 3 semanas, você já se tornou famoso na aldeia. Na verdade, não posso deixar de achar isso um pouco absurdo. Nós também. Leon e Jonas concordaram com a cabeça. Bem, se você enquadra dessa forma, então não posso deixar de concordar também. Ao ouvir as palavras de Lui, Valir também concordou com a cabeça. Porém, quando estavam prestes a continuar a conversa, 2 pessoas apareceram na entrada da pousada, uma delas carregando uma caixa cheia de itens até a borda. Vendo esses 2 aparecerem, as pessoas na pousada ficaram em silêncio por um tempo antes de explodirem em aplausos. Afinal, essas 2 pessoas faziam parte da força de combate mais forte da aldeia. Surpreendentemente, em vez de ir até uma mesa vazia e comer e beber até se fartar, eles se dirigiram para onde Valir estava, ambos sorrindo levemente enquanto olhavam para ele. Existe algo em que eu possa ajudar vocês 2? Naturalmente, Valir não pôde deixar de ficar um pouco estranho ao ver os 2 sorrindo, especialmente o outro, já que ele só tinha visto o homem sorrir algumas vezes. Em resposta, eles colocaram a caixa que trouxeram no chão antes de soltarem um leve suspiro de alívio. Voltando à sua expressão solene anterior, Damian olhou mais uma vez para Valir. Sinta-se à vontade para continuar comendo, Valir. Só temos algo a anunciar. Um pouco confuso, mas ainda concordando com as palavras de Damian, Valir seguiu em frente e continuou comendo enquanto a voz de Damian ecoava por toda a pousada. Como um dos maiores contribuintes para esta maré monstruosa, eu, Damian Waters, concederei a Valir Zeihart, nosso quebra-marés, alguns despojos importantes da maré. Alguém tem alguma reclamação sobre isso? Surpreendentemente, todos balançaram a cabeça com a pergunta. Na verdade, alguns deles até pediram que Damian fosse mais rápido ao conceder as recompensas a Valir, permitindo que sua imaginação de como o quebra-marés lutou permanecesse em suas mentes. Claro, os olhos de Valir se arregalaram de surpresa com o anúncio, fazendo-o olhar para os 2 com a boca levemente aberta. Vendo a expressão confusa de Valir, Tristan não pôde deixar de soltar uma leve risada enquanto pegava um item da caixa antes de entregá-lo a Valir. Você realmente achou que as únicas recompensas que receberia com isso seriam as recompensas da missão de emergência? Com o desempenho que você obteve durante a maré de monstros. Naturalmente, suas recompensas não terminam aí. Aqui está. Você merece isso. Fim do capítulo. Capítulo 68 Reação inesperada. Ao dizer essas palavras, Tristan entregou a Valir um par de botas, cuja aparência era incrivelmente familiar para este último. Afinal, o design das botas era bastante semelhante ao de um dos monstros que eles lutaram durante a maré de monstros. Embora ele não fizesse parte daqueles que lutaram contra o monstro em primeira mão, ele estava definitivamente perto de vê-lo de perto. Naturalmente, tal monstro que justificasse a necessidade da união mais forte não seria outro senão o chefe final da maré de monstros. A mãe da maré menor. Percebendo a origem das botas que segurava, Valir não pôde deixar de olhar para Tristan com os olhos arregalados em choque. É claro que este último ficou muito satisfeito com sua reação, tentando ao máximo reprimir uma risada, mas falhou no final.
Ignorando a risada que saía da boca de Tristan, Valir olhou para as botas que lhe foram dadas, ficando sem palavras diante da complexidade do design, bem como do poder que emanava do equipamento. Semelhante à aparência da Mãe da Maré Menor, a parte que cobria os tornozelos e parte das coxas era coberta por um tufo de pelo cinza escuro e macio, com entalhes intrincados na cor vermelho-sangue cobrindo uma grande parte dela, imitando o padrão que poderia ser encontrado na parte inferior do Tidemother. Já a parte que protegia o pé parecia ser feita de um tipo de metal forte que lembrava o exoesqueleto que cobria as pernas da Mãe das Marés. Batendo nele com as mãos para ver a espessura do metal, Valir não pôde deixar de ficar um pouco surpreso, julgando pelo som que ecoou da batida que o metal que compunha a parte do pé era significativamente grosso. Então, você acabou de me dar isso como uma piada e está realmente planejando retirá-lo? Assim que terminou de examinar as botas, Valir as colocou no chão antes de focar sua atenção nas duas à sua frente. Em resposta, Damian balançou a cabeça enquanto abria a boca para falar. Pretendemos dar essas botas a você, Valir. Afinal, suas contribuições durante esta maré monstruosa são as maiores depois de nós 6 que lutamos contra a Mãe da Maré, missão de emergência. Coçando a cabeça enquanto soltava uma risada estranha, Valir então mudou sua atenção para Tristan, que olhou para ele com uma pitada de confusão. Por que você está olhando para mim? O que Damian diz é verdade. Decidimos dar a você o equipamento que recebemos desta vez da Mãe da Maré Menor por causa de seu sacrifício altruísta. Mas se você ainda tiver dúvidas, você pode sempre perguntar aos outros 4 que também concordaram. Dizendo essas palavras, ele apontou para os 4 que lutaram ao lado deles contra a Tidemother, que se levantou e acenou para Valir antes de retornar ao que estavam fazendo anteriormente. Vendo que os outros realmente pretendiam dar as botas para ele, Valir soltou um leve suspiro antes de agradecer a todos, identificando-o com análise, enquanto olhava para Tristan por um momento, culpando interiormente o último por fazê-lo entender mal o motivo por trás deles, dando as botas. Ding! Logo em seguida, uma tela apareceu diante de seu campo de visão, o que despertou a curiosidade do trio e de outras pessoas ao seu redor ao darem uma olhada na descrição das botas. Porém, depois de ler tudo isso, todos eles não puderam deixar de soltar um silvo, pensando que as botas estavam muito acima da liga de Valir no momento. No entanto, ao pensarem um pouco mais sobre isso, não puderam deixar de concordar com o fato de que alguém como o Quebra-Marés deveria conseguir pelo menos isso. Quanto a Valir, sua boca não pôde deixar de ficar boquiaberta, pois uma pitada de excitação podia ser vista em seu olhar. Lesser Tidemother Greaves, nível 15. Raridade, incomum. Defesa, 25 a 33. Um par de botas feitas com partes da Lesser Tidemother, mantendo a ferocidade e a tenacidade do monstro antes de ele morrer. Uma pequena parte do poder da Mãe das Marés Menores está imbuída nas botas, permitindo acessar uma das habilidades da Mãe das Marés Menores, embora com poder e alcance reduzidos. Essas botas irradiam um tipo de energia tênue, porém único, que parece ressoar com outros equipamentos. Caso o usuário encontre outros equipamentos que irradiem o mesmo tipo de energia, poderão ocorrer efeitos especiais. Menor que a habilidade inata, Tidemother Stomp, permite ao usuário pisar pesadamente no chão, causando dano equivalente a 50% da estatística de ataque do usuário em um raio de 2 metros. Tem uma pequena chance de causar atordoamento nos inimigos. Cooldown, 10 segundos. Maior que, menor que conjunto da Mãe da Maré Menor, 1/6 maior que. Definir efeitos. 2 peças, ataque mais 5%. 4 peças, defesa mais 5%. 6 peças, VIT e STR mais 0%. Observações, fique mais forte. Você nem pode usá-lo. Definir equipamento. Valir não pôde deixar de murmurar, seu corpo tremendo de excitação ao saber o quão importantes itens como esses eram. Vasculhando suas memórias, ele lembrou que os equipamentos caídos das marés de monstros eram muito procurados em todas as várias versões.
Embora fosse em parte devido ao fato de que o equipamento largado dos chefes era um nível mais alto do que os monstros das masmorras normalmente cairiam, mesmo sendo 2 níveis mais altos em raras ocasiões, a principal razão por trás disso era o fato de que era a maneira mais fácil para obter o equipamento definido sem suar a camisa. Pelo que o nome sugeria, equipamentos de conjunto eram equipamentos que, quando equipados em conjunto, alcançariam uma ressonância única, permitindo tirar mais proveito de seus equipamentos e superar seus pares. Por causa desse fato, Valir instantaneamente pensou nas botas que lhe foram dadas como um tesouro raro, querendo nada mais do que obter todas as outras peças e vestir todo o conjunto da Mãe da Maré Menor. Infelizmente, tenho que atingir o nível 15 para poder equipar isso. No entanto, mesmo estando animado por poder obter um equipamento tão precioso, Valir não pôde deixar de suspirar interiormente, pois o nível recomendado do item era 5 níveis superior ao seu nível atual. De qualquer forma, essa constatação não o deixou desapontado, mas, em vez disso, alimentou o fogo que o levou a ascender ao rank 1 o mais rápido possível. Deixando as botas de lado por enquanto, Valir olhou para os dois, perguntando-se se as botas seriam a única outra recompensa que ele obteria além daquelas da missão de emergência. Percebendo sua expressão, Tristan não pôde deixar de soltar uma leve risada, pegando um frasco da caixa antes de jogá-lo para Valir na sua frente. Não sei se é tão precioso quanto as botas que você acabou de comprar, mas como ferreiro, o conteúdo do frasco é definitivamente interessante, para dizer o mínimo. Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Tristan, o interesse de Valir não pôde deixar de ser despertado, inclinando o frasco para o lado, apenas para descobrir que o fluido vermelho carmesim contido nele era incrivelmente viscoso. Em termos de consistência, era mais parecido com xarope do que com água. Porém, assim que Valir estava prestes a identificar o conteúdo do frasco através de análise, a conexão entre ele e a arma despertou repentinamente quando ele sentiu a lança que havia afixado em suas costas algum tempo antes tremer levemente. Querendo saber o que estava acontecendo com sua lança de madeira, algumas palavras ressoaram em sua mente, levando-o a olhar um pouco para a lança antes de levantar o frasco que lhe foi dado. Eu preciso disso. De-me. Fim do capítulo. Capítulo 69. Um presente. Ouvindo as palavras fracas tingidas de desejo ressoando em sua mente, Valir não pôde deixar de olhar para a lança afixada em suas costas mais uma vez, enquanto ela continuava a tremer levemente. Então, redirecionando sua atenção, ele olhou para o frasco que lhe foi dado, ativando a análise, quando a reação repentina da lança o deixou ainda mais curioso sobre o que continha dentro. Ding! Lendo as informações que apareceram na tela à sua frente, Valir não pôde deixar de arregalar os olhos enquanto olhava um pouco para os dois. Depois disso, ele redirecionou seu olhar para a caixa no chão, notando que havia mais de algumas dezenas de frascos ali, todos contendo o mesmo fluido vermelho viscoso no frasco que ele segurava. Sangue da Mãe da Maré Menor, item. Raridade, incomum. Um frasco contendo o sangue da Mãe da Maré Menor, a origem da maré monstruosa que causa estragos em vilas e cidades. Disse que seu sangue contém propriedades especiais que podem ser aproveitadas se usadas corretamente. Porém, a ingestão direta do sangue no corpo só resultará em que ele se torne o veneno mais nefasto conhecido pelo homem. No entanto, quando usado em equipamentos e misturas, pode-se ficar encantado com as surpresas que o sangue pode trazer. Então foi por isso que Tristan decidiu ficar perto do cadáver. É para que ele pudesse coletar o sangue. Com esse pensamento em mente, ele não pôde deixar de olhar mais uma vez para a lança atrás de suas costas, aproximando o frasco para ver o que aconteceria. Surpreendentemente, quanto mais próximo o frasco estava da lança, mais tremia. Em algum momento, a lança deu a sensação de que queria devorar o frasco que estava em sua mão, só porque ele havia colocado o frasco muito perto dela.
Embora estivesse curioso para saber o que aconteceria se derramasse o sangue na lança de madeira, visto que sua descrição o informava que haveria efeitos colaterais positivos em banhar sua lança com sangue, ele optou por manter o frasco escondido por enquanto. Afinal, havia muitos olhos focados nele na pousada no momento devido à sua lenda do quebra-marés. É possível conseguir mais frascos dessa coisa? Embora ele não pudesse usar o frasco de sangue em sua lança agora, isso não significava que ele não pudesse pedir mais frascos para usar em sua lança. Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Valir, Tristan sorriu levemente ao olhar para Damian. Em resposta, Damian acenou de volta antes de virar a cabeça para olhar para Valir. Isso não seria um problema, mas você terá que perguntar a Tristan sobre isso. Afinal, ele é o único que está fazendo uso do sangue no momento. Embora eu realmente não me importe de lhe dar os frascos, sinto que estaria perdendo se lhe desse os frascos de graça. Vendo que era a sua vez de falar, Tristan foi em frente e abriu a boca, olhando para Valir com uma expressão presunçosa. Com isso em mente, o que você me dará em troca dos frascos? A testa de Valir franziu-se ligeiramente enquanto ele pensava na pergunta, pensando nas coisas que poderia oferecer. Em algum momento, um pensamento surgiu em sua mente quando ele fez uma oferta a Tristan que este rapidamente concordou. Que tal eu deixar você observar como minha lança reage ao que está dentro do frasco? Negócio. Inesperadamente, isso por si só foi suficiente para Tristan se mover, dando a Valir mais alguns frascos sem hesitação enquanto um grande sorriso adornava seu rosto. Eu estava esperando você dizer isso. Você não pode simplesmente pegar uma arma e empunhá-la até que ela desperte um vínculo com a arma. Naturalmente, ao ouvir as palavras que saíram da boca de Tristan, Valir soube instantaneamente que Tristan ainda estava curioso sobre o vínculo com a arma que ele havia formado. Não posso fazer. Tristan encolheu os ombros com indiferença. Eu realmente não uso armas. Apenas confio nos meus punhos. E o que impede você de forjar socos de metal? Valir não pôde deixar de perguntar de volta. Essa é uma arma feita para punhos, não? Naquele momento, Tristan ficou em silêncio, ponderando um pouco sobre as palavras de Valir. Depois de um tempo, ele pegou a caixa de frascos e saiu rapidamente da pousada, voltando para sua ferraria com uma expressão solene, mas animada. Se alguém olhasse para ele naquele instante, pareceria que ele estava em algum tipo de transe. Basta ir à minha ferraria amanhã se quiser conseguir mais frascos. Você acabou de me dar uma ideia. Enquanto Tristan decide a sair da pousada, Damian olhou para Valir e deu-lhe um sorriso estranho. Virando-se, ele decidiu se despedir de Valir. Bem, já que lhe dei suas recompensas, voltarei para o quartel. Aproveite o banquete um pouco mais. Por que não se junta a nós, Damian? Como a noite ainda era uma criança, Valir convidou Damian para se juntar a eles. Afinal, era uma ocasião incrivelmente rara na aldeia para todos se reunirem. Solte um pouco, sabe? Ainda tenho um pouco de trabalho a fazer quando voltar. Damian balançou a cabeça, seu tom um tanto apologético. Afinal, vou precisar ajudar os outros a elaborar um plano para a restauração da aldeia. Com isso, os outros decidiram deixar Damian em paz, despedindo-se dele. Porém, assim que ele se despediu dos outros e estava prestes a deixar a pousada como Tristan, Valir se levantou e caminhou ao lado dele. Quer saber? Estou me sentindo um pouco cheio, disse Valir com um leve sorriso, dizendo aos outros que voltaria para o quartel e dormiria cedo. Por ser a nova lenda da aldeia, ninguém teve problemas com isso, alguns até lhe disseram para ter uma boa noite de sono. Que tal voltarmos para o quartel, Damian? Claro, Damian, que esperava que Valir ficasse, não pôde deixar de ficar um pouco surpreso com a ação repentina de Valir. Olhando um pouco para Valir ao lado dele, ele assentiu levemente enquanto os dois saíam da pousada, caminhando vagarosamente para fora do quartel. Claro, por que não? E assim, deixando o clamor que havia dentro da pousada da vila, tanto Valir quanto Damian caminharam de volta para o quartel.
Enquanto Valir estava encantado com a vista do lindo céu noturno, Damian não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio interiormente, sua linguagem corporal um pouco relaxada depois de sair da pousada. Tive a sensação de que você não era bom com multidões. Com essas palavras saindo da boca de Valir, Damian não pôde evitar estremecer de surpresa. Meio irônico, considerando que você é o líder dos guardas da aldeia. Eu simplesmente não gosto da parte de interação social disso. Sorrindo ironicamente, Damian decidiu agradar Valir enquanto conversavam enquanto caminhavam. Imagine ter que falar com mais de 10 pessoas ao mesmo tempo. Antes que você perceba, sua mente fica sobrecarregada. Bem, você definitivamente não está errado. Ao ouvir a explicação de Damian, Valir assentiu levemente antes de soltar uma risada, vendo um outro lado de Damian que ele não tinha visto antes. Você estava realmente satisfeito quando decidiu sair comigo. Digamos que estou no mesmo barco que você. Com essas palavras, Damian soltou uma gargalhada, ao que Valir o acompanhou rindo também. Embora você tenha recebido as recompensas da missão, as botas e os frascos de sangue, ainda sinto que a vila não o recompensou o suficiente por seus esforços. Em algum momento da caminhada de volta ao quartel, Damian iniciou uma conversa com Valir. Assim que Valir ergueu a sobrancelha com as palavras que falou, seus olhos se arregalaram ao ouvir as próximas palavras de Damian. Quer que eu lhe dê outra recompensa? Naturalmente, Valir foi pego de surpresa pela pergunta, perplexo com a origem da pergunta. Com isso, ele recusou educadamente, pensando que as recompensas dadas a ele eram mais que suficientes por enquanto. Você realmente não precisa. Estou bastante satisfeito com o que consegui. É assim mesmo? Porém, em vez de ficar desapontado com a resposta de Valir, um sorriso conhecedor apareceu no rosto de Damian quando ele decidiu reformular sua pergunta. Tudo bem então, que tal isso? Vou lhe dar um presente para agradecer pelo trabalho duro que você fez como guarda da aldeia. Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Damian, Valir não pôde deixar de coçar a cabeça enquanto o sorriso de Damian se alargava. Agora, você vai aceitar meu presente? Seria rude recusar um presente, não? Fim do capítulo. Capítulo 70 Habilidades especiais. Ficando sem palavras com a pergunta de Damian, Valir não pôde deixar de coçar a cabeça um pouco antes de soltar um suspiro. Olhando para o homem diante dele, ele coçou a cabeça mais uma vez, sabendo que Damian não aceitaria um não dele como resposta. Tudo bem, vou aceitar o presente. Que tipo de presente você está me dando, afinal? Vendo que o sorriso no rosto de Damian se alargou um pouco antes de retornar à sua expressão neutra, Valir decidiu perguntar, citando no ar para lembrar ao homem ao seu lado que era uma recompensa disfarçada de presente. Claro, Damian conhecia o raciocínio por trás do gesto de Valir, considerando que foi ele quem propôs a ideia em primeiro lugar. Com isso, ele foi em frente e citou no ar enquanto falava. Bem, o presente que vou lhe dar é algo que você definitivamente teria se arrependido de ter recusado. E isso seria, neste ponto, a curiosidade de Valir foi despertada. Para escolher uma habilidade na loja de pontos de contribuição e obtê-la de graça. Quando essas palavras saíram da boca de Damian, Valir não pôde deixar de parar. Afinal, havia muitas habilidades na loja que ele queria comprar, mas nunca teve pontos de contribuição suficientes para fazer isso. No entanto, Damian ainda não terminou. Claro, para adoçar ainda mais o negócio, você pode escolher qualquer habilidade que desejar na loja de pontos de contribuição. Mesmo aqueles onde você precisa de uma posição de líder da guarda não estão fora dos limites disso. Eu os darei a você de graça. Terminando suas palavras, Damian ficou em silêncio, permitindo que Valir refletisse sobre o presente que ele havia lhe dado. Naturalmente, ouvindo que não havia limites para as habilidades que ele poderia obter, a loja só o deixou sem palavras por muito mais tempo. Somente depois de respirar fundo algumas vezes Valir gradualmente voltou à realidade,
pensando na quantidade de pontos de contribuição que ele tinha atualmente, bem como na posição que ocupava atualmente na organização, não demorou muito para ele chegar a uma conclusão sobre que tipo de habilidade ele queria obter. Mas só para ter certeza, ele decidiu perguntar: as habilidades especiais estão fora dos limites? Boca, Damian olhou para ele e deu um sorriso conhecedor, o que fez com que este rapidamente entendesse que essas habilidades também estavam disponíveis para ele obter. Depois de ser informado em seu primeiro dia no quartel que era possível para ele obter habilidades especiais, na loja, desde que ele tivesse a posição e os pontos de contribuição necessários para comprá-los, a ideia de obter uma habilidade especial na loja nunca havia saído de sua mente. Na verdade, seu plano era comprar uma habilidade especial com sua nova posição e pontos de contribuição assim que retornasse ao quartel. Isso porque, diferentemente das habilidades normais, as habilidades especiais englobavam vários movimentos em um, sendo conhecidas por vários nomes. Para classes de combate que dependiam de armas físicas, as habilidades especiais que possuíam eram chamadas de estilos de combate. Para aulas de magia, estilos mágicos. Mesmo as classes de produção não estavam isentas disso, sendo os estilos de forjamento, estilos de invenção e estilos de alfaiataria os mais comuns. No entanto, a principal razão pela qual as habilidades especiais eram tão procuradas era o fato de que essas habilidades cresciam com a pessoa. Para ser mais exato, as habilidades de nível superior dentro da habilidade especial ficariam disponíveis para a pessoa usar assim que atendesse aos requisitos cada vez mais rigorosos. Por causa disso, a habilidade que alguém desbloquearia depois de cumprir o requisito mais rigoroso de sua habilidade especial era chamada de habilidade final. Seu poder de fogo até envergonhava as habilidades feitas para pura destruição. Eles não são. Na verdade, eu esperava que você perguntasse. Enquanto um sorriso continuava a adornar o rosto de Damian, ele respondeu à pergunta de Valir. De qualquer forma, vamos voltar primeiro ao quartel. Afinal, não queremos que outros saibam disso. Vendo que Damian parecia um pouco travesso no momento, Valir não pôde deixar de rir levemente antes de concordar, com os dois logo voltando para o quartel em velocidades mais altas. Reticências. Tudo bem, dê uma olhada na loja de pontos de contribuição e me diga qual habilidade especial você deseja. Agora que os dois retornaram ao quartel, Damian foi em frente e permitiu que Valir escolhesse sua habilidade livre. No momento, os dois estavam em seu escritório. Assentindo em resposta, Valir abriu a loja de pontos de contribuição e foi para a seção de habilidades, ignorando todas as habilidades que poderiam ser compradas nos níveis Guarda e Guarda Veterano. Depois disso, ele concentrou sua atenção em todas as habilidades que poderiam ser compradas no posto de Capitão da Guarda e Líder da Guarda, ignorando todas as habilidades que, embora ele pudesse encontrar uso com sua força atual, só tinham um propósito. Eventualmente, ele encontrou a habilidade que queria obter na loja de pontos de contribuição. Seus olhos se arregalaram ligeiramente de surpresa, pois não esperava que a habilidade aparecesse em um lugar pequeno como a Vila Astarto. Pensar que eu encontraria outra de minhas habilidades básicas em um lugar como este. Além disso, é aquele com um caminho de atualização. Com isso em mente, Valir contou a Damian sem hesitação sobre a habilidade que ele havia escolhido, fazendo com que Damian soltasse uma risada enquanto assentia logo em seguida. Boa escolha! Abrindo uma tela diante dele, Damian interagiu um pouco com ela, pressionando determinados pontos antes de fechá-la. Depois disso, ele voltou sua atenção para Valir. Aqui vamos nós, Jing. Você ganhou a habilidade ativa, estilo de combate da Lança da Serpente. Quando um som de notificação ressoou em sua mente, Valir foi em frente e deu uma olhada em sua tela de notificação, um sorriso satisfeito aparecendo em seu rosto enquanto ele acenava para Damian e agradecia. Em resposta, Damian acenou de volta enquanto sua expressão retornava à que Valir conhecia. Depois disso, ele deu uma olhada nos documentos em sua mesa e disse a Valir que agora ele estava livre para fazer o que quisesse. Tudo bem, já que eu te dei meu presente, você está livre para ir.
Assentindo em resposta, Valir caminhou até a porta. Porém, quando ele estava prestes a sair, Damian disse algo que o levou a dizer algumas palavras de gratidão com um sorriso antes de finalmente sair. Mais uma vez, obrigado, Valir, por ajudar a vila. Reticências. Voltando ao seu dormitório, Valir soltou um intenso e longo suspiro de alívio ao se deitar em sua cama, colocando a lança de madeira de costas no chão enquanto recuperava do bolso os frascos de sangue que Tristan lhe deu, colocando-os em uma mesa próxima. Fechando os olhos por alguns minutos, ele se levantou mais uma vez, tirando o uniforme enquanto foi ao banheiro e tomou um banho antes de vestir um conjunto de roupas limpas, mas largas. Sentindo-se revigorado, ele deitou-se na cama mais uma vez enquanto abria a loja de pontos de contribuição, comprando rapidamente 2 habilidades que não planejava comprar em primeiro lugar. Já que tenho pontos mais que suficientes para isso, por que me preocupar em me esforçar para completar uma missão e obter as mesmas habilidades se eu pudesse comprá-la? Ding! Você ganhou a habilidade ativa, Mãos Hábeis. Você ganhou a habilidade ativa, Braços Robustos. 2 habilidades já esgotadas, faltam mais 2. Com 2 das outras 4 habilidades que ele precisava para sua classe de Rank 1 obtidas, um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Valir enquanto seus olhos pareciam um pouco pesados. Por um tempo, ele lutou contra o desejo, pensando que havia um pouco mais que poderia fazer. Mas, eventualmente, a exaustão que seu corpo sentia venceu sua mente, a tela à sua frente fechando-se automaticamente quando ele logo caiu em um sono profundo. Fim do capítulo. No imposto profissional o justo paga mais e o injusto menos, sobre o mesmo rendimento, Platão.